Ryomen Sukuna sempre odiou Yuji Itadori. Independente do que o Yuji fizesse, aos olhos do rei, ele não passava de um inseto. Porém, e se, por algum motivo, os dois tivessem nascido em uma época parecida? E se eles fossem família? Bom, é isso que nós veremos hoje. Então, já vem comigo e bora lá ver como seria se Yuji e Sukuna fossem irmãos em Jujutsu Kaisen. Para começar, a gente tem que concordar que a leitura mais óbvia desse cenário hipotético seria simplesmente perguntar se o Sukuna poderia ser bom. Porém, existe uma pergunta bem mais afiada escondida atrás dessa primeira. Se o Sukuna tivesse recebido o amor antes de ser tratado como um monstro, ele ainda se tornaria o rei das maldições? Bom, para essa linha do tempo funcionar, o Sukuna e o Kenjaku nunca se encontrariam durante a Era Heian, o que impede completamente o pacto clássico que transforma o Sukuna em um objeto amaldiçoado espalhado pelo mundo. Ao invés disso, o Sukuna simplesmente vence tudo que a própria Era tinha para oferecer, ele derrota qualquer adversário que aparece em sua frente, esgota qualquer possibilidade de desafio real e sente pela primeira vez em muito tempo uma solidão que nem o próprio poder consegue preencher. E então, quando a Uraomi finalmente morre, depois de uma vida inteira de devoção silenciosa, alguma coisa dentro do Sukuna racha de um jeito que nenhuma luta jamais conseguiu. E é aí que ele decide que chegou o seu momento. Ou seja, não é a fraqueza que o leva à morte, é uma curiosidade genuína. Ele já provou tudo que podia provar como o monstro mais temido da própria Era. O que ele nunca testou é se essa mesma alma, chocantemente monstruosa, continuaria monstruosa se nascesse outra vez, em outro tempo, cercada de circunstâncias completamente diferentes. Diante disso, ele morre carregando essa pergunta e escolhe renascer justamente para descobrir a resposta. E então, 1000 anos se passam e ele renasce como Ryomen Itadori, filho mais velho de Jin Itadori, nascido antes do Yuji, carregando 2 rostos, 4 braços e uma quantidade de energia amaldiçoada absurda demais para caber dentro de um corpo humano. Diferente do Sukuna original, essa anomalia não nasce de nenhum gêmeo devorado no útero. Ele nasce simplesmente porque a alma que habita aquele bebê é grande demais para qualquer corpo humano conseguir conter sem distorcer a própria forma. Dito isso, o mundo ao redor reage exatamente como reagiria a qualquer monstro recém-nascido, com medo puro. Até dentro da própria família, o instinto imediato é recuar, mas o Jin não recua. Onde todo mundo enxerga uma maldição, ele enxerga uma criança, e essa escolha simples, quase que teimosa, se torna o primeiro tijolo de tudo que essa história vai construir depois. Jin ensina o Ryomen a controlar a raiva, a não se definir pela própria aparência, a entender a diferença entre força e crueldade, e a proteger qualquer um que precise dele. O Gojo mais tarde seria capaz de conter praticamente qualquer maldição do mundo, mas é o Jin quem primeiro vence o Sukuna onde realmente importa, que é dentro do próprio coração dele. Para proteger o Ryomen da sociedade e proteger a sociedade dele, o Jin se muda para uma região afastada, longe de qualquer superior capaz de reconhecer aquela energia amaldiçoada escondida dentro de uma criança comum. E isso cria uma infância dividida ao meio. De um lado, Ryomen cresce protegido, sem ser caçado, sem ser explorado como arma, desenvolvendo um laço genuíno com Jin e mais tarde aprendendo a cuidar do próprio irmão mais novo. Do outro lado, ele cresce sabendo, cedo demais, que a própria existência precisa ficar escondida, que o mundo inteiro sentiria medo dele se soubesse a verdade. E isso acaba despertando nele um pensamento que pode se tornar problemático no futuro. Ele pensa que já que ninguém gosta dele, ele precisa impor respeito através do medo e da destruição. Mas isso é algo que o Yuji vai provar para ele que não vale a pena no futuro. Com isso, o tempo passa e o Kenjaku ainda interfere nessa família, só que dessa vez com um objetivo completamente diferente do experimento original. Como o Sukuna já reencarnou inteiro dentro da própria linhagem Itadori, o Kenjaku decide criar algo ainda mais ambicioso. Um segundo filho, misturando a linhagem Itadori, sangue ligado às pinturas da morte, fragmentos da própria energia amaldiçoada do Ryomen e a manipulação corporal avançada através do corpo que ele mesmo ocupa, fazendo-se passar por Kaori Itadori. Diante disso, o Yuji nasce dessa combinação, não como o futuro recipiente do Sukuna, mas como algo inteiramente próprio. Um segundo monstro, tão potencialmente perigoso quanto o irmão mais velho, só que carregando uma humanidade ainda mais estável. Diante disso, ainda criança, Ryomen já sente que existe algo errado dentro daquela mulher que todos chamam de mãe. Ele não entende exatamente o que, mas reconhece uma presença estranha demais para ser ignorada. Antes mesmo de qualquer um entender o que era o Kenjaku, o Ryomen já desconfiava daquele sorriso. Dito isso, alguns anos depois, Kaori e Jin desaparecem sem deixar rastro nenhum, restando apenas o Asuki, Ryomen e o Yuji. O Ryomen viu alguma coisa naquela noite, um fragmento de memória que ele nunca consegue reconstruir por completo. O Yuji, depois que cresce, também não se lembra de nada, porque o Kenjaku, é claro, apagou qualquer pista que pudesse comprometer o próprio experimento em
em andamento. No fim, o Ryomen entende isso cedo demais, e é exatamente por isso que ele decide ali, sem precisar de nenhuma palavra formal, que não vai deixar aquilo acontecer de novo com o próprio irmão. O tempo passa, e a energia amaldiçoada de Ryomen acaba atraindo maldições demais para continuar passando despercebido, e é assim que o Gojo aparece, esperando encontrar algum tipo de calamidade solta pelo interior do Japão. Porém, o que ele encontra é algo muito diferente. É uma criança de 8 anos derrotando espíritos amaldiçoados com uma facilidade completamente fora de qualquer escala conhecida, protegendo o irmão mais novo o tempo inteiro durante o confronto. O Gojo imediatamente reconhece aquela aparência e aquela energia, absurda demais, antiga demais, mas percebe também que não existe malícia genuína guiando aqueles golpes. Diante disso, ele decide levar os dois até a escola Jujutsu, onde Ryomen começa a estudar ao lado do Yuji, e aí os dois se tornam, quase instantaneamente, os prodígios mais assustadores que a instituição já recebeu. Ryomen, por exemplo, manifesta o próprio santuário e demonstra controle precoce sobre a expansão de domínio. O Yuji desenvolve manipulação de sangue, um corpo físico praticamente absurdo e uma capacidade natural de acertar Black Flash que nenhum aluno da idade dele deveria ter. Na verdade, se a gente parar pra pensar, nem mesmo feiticeiros de grau 1 conseguem utilizar essa capacidade tão bem quanto o Yuji. Nesse ponto, as pessoas pensam que a escola não recebeu 2 alunos novos. Eles receberam 2 desastres naturais, aprendendo a utilizar um uniforme. Não é à toa que quando Yuta Okkotsu chega à escola ao lado da Arika, o primeiro encontro entre os grupos é muito tenso. A Arika ataca por instinto e o Ryomen responde revelando um fragmento do próprio poder, o suficiente para assustar até a maldição mais poderosa que o Yuta carrega. Os dois prodígios desconfiam um do outro no início, mas aos poucos desenvolvem uma rivalidade que se transforma em respeito, já que o Yuta representa amor transformado em maldição, enquanto o Ryomen representa exatamente o oposto, maldição contida pelo amor. Dito isso, é durante esse mesmo período que o Geto, que ainda está vivo, encontra Ryomen em uma missão e tenta plantar a mesma dúvida que corroeu a própria mente dele anos atrás, sugerindo que o Ryomen deveria perguntar aos superiores quem ele realmente é, insinuando que o medo constante ao redor dele existe por um bom motivo. E é exatamente por conta dessa provocação que o Ryomen finalmente confronta o Gojo, exigindo uma resposta direta. O Gojo, por sua vez, responde de maneira honesta, revelando que ele pode muito bem ser a reencarnação de Ryomen Sukuna, o antigo rei das maldições, mas recusa tratar essa revelação como sentença definitiva. Afinal, carregar a mesma alma, o mesmo poder, não significa necessariamente ser a mesma pessoa. E isso planta o tema central de toda a nossa narrativa: natureza contra escolha, destino contra a vida vivida. Nesse momento, o Sukuna pensa que talvez o Gojo estivesse errado e avança para cima dele tentando provar que é um monstro. A luta se estende um pouco, mas mesmo o Sukuna utilizando amplificação de domínio para passar pela técnica do Satoru, ele não consegue causar danos. E, quando ele vê o Yuji entrando na sala, ele para imediatamente, pois ele percebe que o que ele está fazendo poderia acabar machucando o próprio irmão. Ao ver que o seu aluno tinha se acalmado, o Gojo sorri e apenas diz que um monstro jamais conseguiria proteger outra pessoa, mas que, como castigo por ter atacado, ele vai precisar treinar muito mais pesado. Diante disso, um tempo se passa, e a parada noturna dos 100 demônios acontece exatamente como o Geto planejou, só que ele nunca esperou lidar com uma pessoa reforçada por 2 prodígios daquele calibre. Ryomen pressiona o Geto com uma força que ele mesmo desconhecia até aquele momento, mas é o Yuta ao lado da Arika quem finalmente encerra o confronto. Pela primeira vez, o Ryomen sente algo desconfortavelmente humano, a sensação de não ter sido suficiente sozinho, um sentimento que nunca existiu dentro do antigo Rei das Maldições. Mais uma vez, algum tempo se passa, e durante o festival de intercâmbio de Kyoto, Todo recebe a missão de eliminar o Yuji ou o Ryomen, mas termina se tornando um amigo dos dois quase instantaneamente, reconhecendo naquela dupla o mesmo tipo de paixão extravagante que ele valoriza acima do que qualquer coisa. Também é durante esse mesmo evento que Mahito, Jogo e Hanami atacam em conjunto, movidos pelo Kenjaku, que já entende o tamanho do problema que criou. Se deixar os irmãos Itadori crescerem tempo demais, nem ele mesmo vai conseguir controlar aquele experimento. Diante disso, Yuji e Todo enfrentam Hanami lado a lado, Ryomen encara o Jogo diretamente e o Mahito tenta, sem sucesso, tocar a própria alma do Ryomen, recuando assim que ele sente a escala monstruosa daquilo que encontrou ali dentro. Como resultado, as maldições recuam, caso contrário, seriam exorcizados. Embora o Jogo não tenha tido tanta sorte, porque ao enfrentar o Ryomen, ele acabou se deparando com um santuário completo, o que o fez ele ser exorcizado exatamente naquele lugar. Depois desse confronto, o Gojo decide treinar o Ryomen pessoalmente, refinando o controle da energia amaldiçoada dele, aperfeiçoando o próprio santuário e ajudando o próprio Ryomen a entender que força de verdade nunca precisou andar lado a lado com crueldade. O Gojo nunca quis criar outro Sukuna. Ele queria provar na prática que até mesmo o poder do antigo Rei das Maldições poderia servir para proteger as pessoas, não apenas para dominar. Dito isso, o incidente de Shibuya continua acontecendo. Afinal, o Kenjaku sempre teve outros meios de gerar o caos em escala suficiente, mas a natureza inteira do evento muda
muda de forma radical. Sem o Sukuna escondido dentro do corpo do Yuji e com o Jogo exorcizado, não tem como alguém forçar nenhum despertar através dos dedos amaldiçoados, e o próprio Ryomen entra na batalha já consciente, já lutando ao lado dos feiticeiros, não como bomba escondida esperando o gatilho certo. E galera, isso não torna Shibuya menos trágico, só muda quem está no centro da tragédia, porque dessa vez é o próprio Ryomen tentando impedir a explosão, não provocando ela. Mesmo assim, o Kenjaku ainda consegue o resultado que mais importa pro próprio plano. Usando o corpo do Geto como ferramenta, ele ainda sela o Gojo dentro do reino prisão. Nesse momento, a escola inteira sente o impacto dessa perda, mas dessa vez existem dois prodígios adicionais na linha de frente, treinados pessoalmente pelo próprio homem que acabou de desaparecer. Diante dessa situação, sem o Gojo livre para conter qualquer ameaça, os superiores reagem com um pânico institucional puro, declarando pena de morte contra os três especiais mais perigosos que ainda restam: Yuji, Ryomen e Yuta. Enquanto o Gojo estava livre, os três eram apenas alunos talentosos demais. Porém, no instante em que ele desaparece, os alunos viram aos olhos do próprio sistema ameaças grandes demais para continuar soltas pelo mundo. E é diante dessa circunstância que o Kenjaku entrega a proposta mais cruel de toda essa história. Ele libertaria o Gojo em troca do sacrifício voluntário do Yuji. O Kenjaku escolhe exatamente o ponto certo para pressionar, porque sabe com precisão quase cirúrgica como que o Yuji pensa. Se ele morrer, o Gojo volta. Se ele morrer, o Ryomen já não precisa mais gastar a própria vida protegendo ele. Se ele morrer, o mundo de um jeito frio e distante fica mais seguro. Porém, o Ryomen jamais aceitaria esse tipo de barganha. E é exatamente esse choque entre o sacrifício silencioso do Yuji e o instinto absolutamente protetor do Ryomen que cria a tensão emocional que vai atravessar o resto dessa guerra. Felizmente, depois de muito argumentar, o grupo consegue convencer o Yuji de que ele não precisa ser sacrificado, que junto eles encontrariam uma solução e libertariam o Gojo. Dito isso, mesmo sem precisar mais criar um recipiente para o Sukuna, o Kenjaku ainda dá início ao jogo do abate, movido pelos mesmos votos antigos feitos com outros feiticeiros havia séculos, ainda buscando caos em larga escala, fusão com o Tengen e evolução forçada da própria espécie humana. Só que, dessa vez, o verdadeiro objetivo secreto dele muda de forma significativa. Ele quer o corpo do Ryomen. Afinal, Ryomen é a reencarnação viva do Sukuna, ainda jovem, ainda em desenvolvimento e principalmente muito mais controlável do que o antigo Rei das Maldições jamais seria. Ou seja, o Kenjaku não quer mais criar o recipiente perfeito para guardar o Sukuna. Ele quer roubar diretamente essa versão específica dele, a versão que aprendeu a amar. Diante disso, alguns dias se passam e, dentro do jogo do abate, o Yuji prova sozinho o próprio valor, enfrentando Ryu e Uro na colônia de Sendai, sem depender nem por um segundo da presença do irmão mais velho, utilizando manipulação de sangue, Black Flash e resistência física quase absurda para sair vivo daquele confronto. O Yuta enfrenta o Kashimo, que se recusa a utilizar a própria técnica final ali, guardando aquele golpe especificamente para um encontro contra o Ryomen, o único adversário que ele ainda considera digno da própria obsessão antiga. Já o Ryomen, por sua vez, precisa enfrentar um julgamento completamente diferente de qualquer luta física. O Higuruma o coloca diante da pergunta mais difícil possível, questionando se uma pessoa deve pagar pelos crimes de uma alma que já viveu antes, em uma vida completamente diferente daquela que ele está vivendo agora. Obviamente, os três superam esses desafios e saem vivos, mas é durante esse mesmo período que Yorozu, reconhecendo o Ryomen, tenta atrair ele de volta para o próprio passado, movida por um amor que nunca pertenceu a Ryomen Itadori, e sim ao antigo Rei das Maldições que ela conheceu séculos atrás. Diante disso, Ryomen a rejeita, porque a vida dele agora tem outro centro completamente diferente. Yuji, os amigos que ele conquistou e a escolha diária de continuar sendo humano. E é durante o próprio confronto contra Yorozu que o Megumi surta ao perceber que a sua irmã está presa dentro daquele corpo e, para tentar resolver as coisas, ele invoca uma Horaga sem pensar nas consequências. Nesse instante, Yuji e Ryomen se jogam dentro do ritual de exorcismo para tentar parar o General Divino, porém, as coisas não são tão simples. Logo de cara, uma Horaga acaba com Yorozu sem que ela conseguisse desviar. Afinal, ele já tinha se adaptado à técnica dela. Depois disso, ele se vira para os outros e uma luta acontece. Por mais que o Ryomen não seja tão forte quando ele foi na vida passada, agora ele tem o Yuji ao seu lado e com isso, algo incrível acontece. Pela primeira vez, ele expande o santuário malevolente, incluindo deliberadamente outra pessoa dentro da própria imunidade do domínio. Historicamente, esse domínio sempre significou garantir o acerto contra todos, sem exceção nenhuma além do próprio usuário. Só que aqui, o Ryomen fez algo que o Sukuna original jamais precisou aprender, porque ele jamais precisou proteger ninguém além de si mesmo. Diante disso, o general é derrotado e todos saem vivos. Obviamente, como não foi o Megumi que venceu, o ritual não contou e ele não domou o Shikigami. E
E é aproveitando a oportunidade que essa batalha proporcionou que o Kenjaku finalmente revela a mão que vinha escondendo esse tempo todo, tentando aproveitar o próprio caos da luta para se aproximar do Ryomen e tentar à força iniciar o processo de troca de corpo que ele planejou desde o início dos jogos. Só que o Ryomen que o Kenjaku encontra ali não é mais a criança assustada que ele observou ao crescer à distância, é alguém que já escolheu repetidas vezes ser humano antes de ser um monstro, e que agora enxerga com absoluta clareza quem realmente manipulou cada peça daquela família desde o início. O Yuji também se recusa a deixar isso acontecer e se junta ao irmão, e é lutando lado a lado em uma sincronia que nenhum dos dois jamais teria alcançado sozinho que os dois irmãos finalmente encurralam o Kenjaku. E não é o Yuta quem desfere o golpe final dessa vez, é o próprio experimento que o Kenjaku criou décadas atrás, virando-se contra o próprio criador. O Ryomen utiliza o Santuário Malevolente pela última vez naquele confronto em específico, e pela primeira vez em toda a existência dessa técnica, entre duas vidas inteiras, ela é utilizada inteiramente em nome de proteger alguém, e não de dominar ninguém. No fim, eles conseguem vencer e libertar o Gojo, e aquela era que todos achavam que seria destruída pela reencarnação de um monstro, na verdade ficou conhecida como a era mais segura de todos os tempos. No fim, a maior diferença entre o antigo Rei das Maldições e o Ryomen Itadori nunca foi o corpo, nem a técnica, nem a era que cada um deles viveu. Foi que, dessa vez, quando o mundo inteiro olhou para aquele rosto e enxergou uma maldição, existiu alguém disposto a responder sem hesitar. Esse cara é o meu irmão. Agora, galera, é com vocês. Você acha que o Ryomen conseguiria manter essa humanidade para sempre? Ou algum gatilho específico ainda faria o Rei das Maldições voltar a dominá-lo? Também, vocês preferem esse final onde os próprios irmãos derrotam o Kenjaku juntos? Ou você acha que o Gojo deveria ter esse momento pela primeira vez? No fim, se você chegou até aqui, eu só te peço duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender um pouco mais como seria se o Gojo tivesse vivido na Era Heian, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.